Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu irei mostrar por que na minha opinião a LCA de 100% do CDI é simplesmente um investimento imbatível quando comparada a outros investimentos, sejam eles pré ou pós-fixados. E se você me acompanhar mais tempo, já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa aqui o seu gostei, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair os vídeos novos. Mas se você está me vendo aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo e você não me conhece, espero ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? Mas primeiramente temos aqui uma novidade. Conseguimos uma nova relíquia aqui para o canal, que é o martelo do Thor. Para você que não conhece, o Thor eu acho muito difícil, mas basicamente esse martelo aqui só pessoas dignas conseguem levantar. Comenta aí se você conseguiria. E agora, sem mais delongas, como esse daqui é um canal sério, um assunto sério aqui que eu vou tratar com vocês, vamos falar primeiramente dos diferentes títulos de renda fixa que nós temos. Nós temos os CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, temos letras financeiras, RDB, então tem uma série de investimentos de renda fixa. Pegando os mais comuns, que seriam CDBs, LCIs ou LCAs, nós temos algumas diferenças perceptíveis nesses investimentos. Mas uma coisa que eles se assemelham muito é em ter a segurança do FGC. O FGC, para você que não sabe, é o Fundo Garantidor de Créditos e assegura que em caso de falência da instituição emissora do investimento, você é ressarcido no valor até R$250 mil. E isso é por instituição limitado a um valor total de R$1 milhão. Mas no geral a recomendação é que quando você vai fazer algum investimento de renda fixa, você escolha instituições que tenham uma boa saúde financeira. E dentre os tipos de investimentos de renda fixa que nós temos três modalidades de certa forma. Nós temos os títulos pré-fixados, os pós-fixados e os títulos híbridos de IPCA mais uma taxa. Pré-fixados são títulos que eu particularmente costumo evitar. Basicamente nesse título você tem um formato de taxa de investimento pré-fixada. Você já sabe quanto você vai ter no vencimento da aplicação, mas nesse caso você sabe apenas o valor nominal do seu dinheiro. Caso a inflação dispare, e aqui no Brasil isso não é muito difícil, você não teria essa correção. Por isso esse é um título que eu costumo evitar para prazos de 3 anos ou mais. Então 3 anos seria um limite para um investimento pré-fixado. Outro título que inclusive pode ser muito bom e geralmente acaba sendo muito bom no sentido de te dar uma segurança maior é o título IPCA+. E quando eu digo que ele pode ser muito interessante, ele pode ser e pode não ser. E normalmente ele costuma não ser tão interessante financeiramente falando. Nesse título você basicamente está trocando o risco que você iria correr em alguns investimentos por uma rentabilidade que estatisticamente pode ser menor. Porque vamos imaginar que você tem um título IPCA mais 5%, seja por exemplo uma LCA. Nesse caso, para você ter um retorno que seria aproximado a 11%, que é mais ou menos o que você consegue em uma LCI ou LCA hoje em dia, e na verdade até mais do que isso você consegue, você teria que ter uma inflação de 6%. E se você pega um título para um prazo maior, pega um pré-fixado de 2, 3 anos, você teria que ter uma inflação de 6% em todos os anos. E na prática isso é difícil, porque quando a inflação sobe, o Banco Central age subindo a taxa de juros, isso acaba diminuindo a inflação e você não tem uma sequência de inflação alta por muito tempo, tirando alguns poucos períodos na história do Brasil. Mas o ponto é que esse título, por ser muito seguro, acaba te oferecendo uma rentabilidade que é estatisticamente menor do que em outros títulos. E isso acontece porque nós sabemos que a inflação que você percebe no seu dia a dia, nas suas compras de supermercado, é muito maior do que a inflação que é divulgada nos índices de inflação. E aí nós chegamos nos títulos pós-fixados, que nesse caso seguem a taxa de juros, ou melhor, a taxa Selic. No Brasil, a taxa Selic sempre esteve historicamente elevada, tirando alguns períodos, como por exemplo em 2021, onde ela caiu de forma descabida ao patamar de 2%. E a verdade é que o Brasil, por ser um país emergente, é um país mais arriscado para se investir. Investidores de fora só investem no Brasil porque a taxa de juros é mais elevada. Então, naturalmente, quando comparamos o Brasil com outros países, o Brasil tem que ter juros maiores. Por isso é esperado que ele permaneça com juros mais altos do que a média dos outros países, simplesmente por ser um país emergente. Então podemos considerar que títulos pós-fixados sempre vão render relativamente bem. Até porque se você tiver uma subida da inflação, esse título acaba sendo corrigido, porque se a inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros, então você tem essa correção no seu título do mesmo jeito. Ou seja, o pré-fixado é um título mais arriscado porque não te protege de uma correção inflacionária. O título IPCA+ te protege, mas ao mesmo tempo não te dá o mesmo retorno. Já o título pós-fixado pode te dar um retorno maior do que um título IPCA,
com um risco menor do que um título pré-fixado. E entre um CDB, uma LCI ou LCA, eu normalmente fico mais atraído pelas LCIs e LCAs, porque são investimentos isentos de imposto de renda, enquanto no CDB você teria a alíquota de imposto de renda que vai de 22,5% até 15% dependendo do prazo do investimento. Essa alíquota de imposto só pega da sua rentabilidade, mas ainda assim acaba deduzindo um valor que você teria de rendimento, e pela LCI ou LCA ser isenta de imposto de renda, ela normalmente costuma ser mais interessante. E agora eu vou mostrar para você de uma forma bem simples e didática por que a LCI ou LCA de 100% do CDI seria imbatível na minha opinião. Para isso estamos aqui no site maisretorno.com, você pode entrar aqui e aí você vai vir aqui em ferramentas e vai clicar em comparador de ativos. Clicando você vai cair nessa página aqui e aí eu pesquisei aqui o CDI para representar uma LCA de 100% do CDI e aí pesquisei aqui também o BOVA11, que seria basicamente a nossa bolsa de valores, o seu desempenho médio, mas o BOVA11 não é um bom índice para representar a bolsa de valores, já te adianto isso, porém vai dar para nós termos uma base de comparação aqui. E o IFIX, que seria um índice que pega a média de retorno dos fundos imobiliários. Então, comparando renda fixa, que é um investimento extremamente seguro, com fundos imobiliários e ações, que são investimentos mais arriscados, você tem aqui a rentabilidade desses investimentos, pegando o ponto ótimo, desde a criação do último índice, nós temos aqui até 2012, e de setembro de 2012 para cá, como você consegue ver, o CDI por muito tempo ganhou da Bolsa de Valores e também dos fundos imobiliários. Chegou um certo período aqui que os fundos imobiliários e a Bolsa de Valores acabaram sendo um pouquinho melhores. E quando eu digo os fundos imobiliários e a Bolsa de Valores, eu me refiro a esses índices. Não necessariamente essa é a carteira de um investidor. Eu, por exemplo, tive um retorno melhor por fazer escolhas individuais e por ter um entendimento sobre Bolsa de Valores no geral. Então esse daqui não é o retorno médio dos investidores, mas sim o retorno desses índices. Mas como você consegue ver, simplesmente investindo no ativo livre de risco, que seria uma LCA de 100% do CDI, nesse caso, um investimento simples de renda fixa extremamente seguro, você teria um retorno acima desses índices. E não é pouca coisa acima. Veja que nesse prazo, até 2024, o retorno acumulado dos fundos imobiliários foi de 122%, das ações foi de 123% e do CDI foi de 182%. Por isso que, na minha opinião, a LCA de 100% do CDI ou LCI de 100% do CDI é imbatível. E eu falei de uma LCA de 100% do CDI porque existe uma LCA de 100% do CDI nesse momento. Nesse caso, ela está disponível no banco da Ecoval. Aqui na tela está aparecendo o card desse investimento e você consegue ver alguns detalhes dele. A rentabilidade, como eu falei, é 100% do CDI, o prazo é de 3 anos, mas como é um pós-fixado, poderia ser até mais do que isso. O vencimento aqui é em 27/7 de 2027, então dá aí 3 anos de vencimento. A aplicação mínima de R$10.000 não é tão acessível quanto outros investimentos, mas eu vou mostrar também uma outra opção que você teria. E a carência seria apenas no vencimento, ou seja, você não consegue resgatar o seu dinheiro antes. E esse é um ponto muito importante, né? Porque, obviamente, esse investimento não é recomendado para você deixar a sua reserva de emergência, para você deixar um dinheiro que você pode precisar em algum momento. O ideal aqui é você investir um dinheiro que você não vai precisar, você quer apenas rentabilizar um patrimônio que você acumulou, você não precisa desse dinheiro e aí faz sentido investir para um prazo maior. E para você ter uma ideia, nesse prazo de 3 anos, essa LCA seria equivalente a um CDB de 118% do CDI. E dentro do banco da Ecoval não tem só essa opção, você tem opções pré-fixadas, tem opções de títulos atrelados à inflação, tem outras opções de títulos pós-fixados também, com taxas menores, prazos menores. Então você tem vários investimentos para você escolher. Além disso, o Banco da Ecoval está nesses meses de julho e agosto com uma promoção onde você recebe R$150. Para isso, basta você abrir a sua conta com um código de convite de um amigo, inclusive o meu código vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e após abrir a sua conta com esse código, você precisa investir a partir de R$10.000 em qualquer investimento do da Ecoval. Feito isso, permanecendo por 90 dias investidos, você recebe no último dia útil desse mês, onde deu os 90 dias, R$150 direto na sua conta, fora a rentabilidade do investimento. E como eu falei, eu iria mostrar um outro investimento que também tem uma rentabilidade muito interessante, bem parecida com essa do da Ecoval. Não é a mesma rentabilidade, mas é uma rentabilidade bem parecida. Nesse caso, nós temos no Banco Inter uma LCI que rende 98% do CDI, ou dependendo do valor que você investir, se for um valor bem relevante, poderia ir até 100% do CDI. Mas o rendimento base é 98% do CDI
CDI para 3 anos com investimento mínimo de R$50. E tanto o Banco Inter quanto o Banco da Ecoval geralmente têm excelentes opções de investimentos de renda fixa, o Banco da Ecoval sendo normalmente um pouquinho melhor nesse quesito. Mas esses foram os motivos para eu considerar a LCA de 100% do CDI um dos melhores investimentos, um investimento imbatível aí, não apenas de renda fixa, mas considerando também investimentos de renda variável. Lógico que se você pegar investimentos pontuais, você consegue um retorno muito maior na renda variável. Mas para você que busca segurança, esse seria um excelente investimento. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha ou alguma sugestão de investimento que você também considera muito interessante. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.